Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje vamos continuar falando das ideologias do século XIX. Se vocês olharem no canal, aí a nossa última videoaula, nós falamos sobre os desdobramentos da Revolução Industrial na Europa e, por consequência, as ideologias que vão repercutir em cima da nova classe que se formou, a classe operária, que vai ser apelidada, vai ser chamada pelo Marx e assim vai ficar gravada na história como os proletários, Até na obra do Marx, lá de 1848, o Manifesto Comunista, ele vai dizer no final da obra, proletários do mundo, univos, no sentido de despertar uma consciência de classe diante desses operários que emergiram uma principal mão de obra do século XIX, e que vão sofrer aí todas as desigualdades, todo o processo de um capitalismo bem selvagem que vai acumular cada vez mais o capital na mão do industrial e vai deixar numa condição aí precária, miserável, esses operários que vão vender a sua mão de obra em troca de um salário baixíssimo, péssimas condições de trabalho, condições insalubres, E a partir daí, várias ideologias vão surgir para tentar remediar essas situações, Nós vimos as questões envolvendo o socialismo utópico, com alguns pensadores como Fourier, que abordaram a questão de mudanças a partir da consciência e a partir da boa vontade dos próprios patrões, daí o título de alcunha de socialismo utópico. Afinal de contas, esperavam uma mudança de cima para baixo que não ocorreu e dificilmente ocorrerá diante de uma dinâmica capitalista, onde o acúmulo de capital, a desigualdade é a dinâmica que dimensiona todo esse sistema. Vimos também o socialismo científico, já bem mais elaborado agora, com o Marx e com o Engels, e aí nós vimos vários conceitos, tanto que o Marx e o Engels trabalharam no decorrer aí das obras em que eles propuseram, principalmente o Capital, anteriormente o Manifesto Comunista. Então, ou seja, vão trabalhar o conceito de mais-valia, alienação, aquela questão da negação da propriedade privada enquanto a meio de produção. Então, tudo isso está presente na nossa videoaula anterior, que está aí no canal também, que vocês podem olhar. E aí, pessoal, dando continuidade, nós falamos ainda das políticas liberais, falamos do liberalismo econômico, do liberalismo político, formas de se administrar que nós vimos tentando se desvencilhar do antigo regime, daquele sistema onde o poder estava centrado ainda na figura do rei. E hoje nós vamos vislumbrar outras duas ideologias do século XIX. Uma delas é essa que eu vos apresento, que está aí na tela, que é o anarquismo. E na sequência nós vamos falar sobre a doutrina social da igreja. Pessoal, a igreja no século XIX ela vai se posicionar diante do capitalismo, diante do socialismo, diante do anarquismo, justamente para sair da esfera espiritual, sair da esfera apenas contemplativa e vai mergulhar nessa realidade, nesse mundo que está bem caótico aí no século XIX. Então, bora lá para a aula de hoje, pessoal. Anarquismo, Quando se fala em anarquismo, vem a palavra anarquia, Anarquia vem de bagunça, desordem, algo que não está de acordo com os padrões impostos, Mais ou menos isso. E aí o anarquismo ele vai ter essa grande bandeira aí, Sem Estado, pátria e sem patrão, Sem Estado é essa instituição, que hoje regula as nossas vidas, com leis, com parâmetros, com comportamentos, Ou seja, a gente vive à mercê daquilo que o Estado nos propõe. É esse Estado também que nos garante saúde, ou pelo menos deveria garantir saúde, educação, segurança. Então, esse Estado é essa instituição invisível praticamente, da qual nós delegamos a ela as nossas liberdades e ela deveria prover por tudo isso. O anarquismo vai ser contrário à presença do Estado, à presença dessa instituição regulando, outorgando, impondo limites a qualquer cidadão. Tá? Sem pátria, a ideia de um cidadão livre, tá? Um cidadão sem estar preso a nenhum viés geográfico ou político, tá?
e sem patrão, ou seja, uma sociedade sem classe, uma sociedade sem distinção. E aí nós vamos ver um pouquinho mais, né, dessa teoria anarquista. Tá? Então, como eu adiantei para vocês, o anarquismo vem de anarquia, né? Ou seja, contrário a toda e qualquer dominação e opressão dessa sociedade moderna. Tá? Então vai pregar a existência de uma sociedade mais fraterna, igualitária, né? Fruto de um esforço individual a partir de um trabalho de conscientização de toda a sociedade. Tá? Então ela vai negar valores sociais e políticos, tá? Prevalecentes no mundo moderno, tá? Como os prevalentes no Estado laico, ou seja, a presença do Estado, tá? Presente nas leis, presente também na ordem, tá? Na religião e na propriedade privada. Então tudo isso vai ser negado pelos anarquistas, tá? E aí vem aí a palavra anarquismo, vem de anarcos, né? Cujo significado aproximadamente é sem governo, tá? E aí, pessoal, os principais pensadores anarquistas estão esses na tela que eu deixei para vocês, né? Os mais conhecidos, o William Godwin, né, o inglês, o Proudhon, francês, o Bakunin e o Kropotkin, russos, né? E o Malatesta, o italiano, né, que vai ter bastante influência, inclusive, aqui no Brasil, e a gente vai entender o porquê disso. Tá? Pessoal, o anarquismo ele vai negar a figura do Estado porque acreditava que o Estado só servia para tirar, para ceifar toda a liberdade do indivíduo. Afinal de contas, o indivíduo não poderia agir por conta própria. Todas as leis, todos os padrões, todos os comportamentos já eram pré-determinados sem consultar esse indivíduo, ele apenas tinha que seguir. Né? Por exemplo, a Constituição de um país ou as leis de um município, elas não são consultadas cidadão por cidadão para eles terem a consciência ou pelo menos serem sabedores, concordarem ou não. Até porque a nossa forma de democracia é uma democracia representativa. Então, pessoas representam outras, né? Como os vereadores, como os deputados, e dessa forma toda a população não é consultada. Então isso para os anarquistas é uma forma de afronta. Tá? Eles vão pregar a ideia de comunidades livres e comunidades autônomas. E olha que interessante, vai ter uma aversão a toda e qualquer religiosidade, o anticlericalismo. Né? Então até deixei uma frase aí muito comum, a frase do Bakunin, né? Se Deus existisse realmente, seria necessário fazê-lo desaparecer. Ou seja, aqui a religião, né, até parafraseando o próprio Marx, o Marx dizia que a religião era o ópio do povo. O ópio é uma droga entorpecente que tira o sentido de realidade. Então, tanto anarquistas como socialistas acreditam que a religião tirava do indivíduo a capacidade de se rebelar, de se revoltar. E ela acabava acalmando, aplainando os caminhos ali para que a sociedade se conformasse com a ordem vigente. Tá? Então, os anarquistas vão propor também uma sociedade sem classe, sem distinção, onde todos vão ter, né, o mesmo peso nas tomadas de decisão. Um regime de autogestão, bem parecido aí com uma cooperativa no modo de produzir. Tá? Então, a eliminação das leis e dos tribunais. Tá? Cada grupo, né, cada agrupamento de pessoas teria suas próprias leis num sistema de autogestão. O que seria essa autogestão? Tá? Haveria regras? Sim. Tá? Mas, senhor, você falou, professor, que agora há pouco que eles não respeitam regra, não respeitam ordem, não respeitam nada, querem contrariar tudo isso que está vigente. Na verdade, eles querem contrariar aquilo que eles não aprovaram, aquilo que eles não, de fato, participaram da tomada de decisão. Se dentro de um grupo, dentro de uma coletividade, todos estão cientes das regras e todos concordam com as mesmas, essas regras vão se fazer valer dentro desse grupo anárquico. Tá? E aí, pessoal, exemplos de anarquismo comum. A Revolução Russa é um desses exemplos aí. Alguns movimentos civis na Espanha. Tá? E no Brasil, o movimento operário, né, no iniciozinho do século XX, que a revolução, a indústria vai chegar aqui um pouco tardia, o operário vai se formar no Brasil só no século XX, iniciozinho, tá? Inclusive o sindicalismo que vai se formar no Brasil, né?
o movimento sindical ligado a manifestações anárquicas, com desordem, quebradeira, afronta a ordem vigente aqui. Tá? Então, muito influenciado pelos italianos que vieram para cá na tentativa de substituir a mão de obra escrava, né, na passagem do século XIX para o século XX. E aí, pessoal, então, o movimento anarquista vai basicamente contra toda a ordem hierárquica que não seja livremente aceita. É muito parecida com o paraíso cristão, né? Onde todos são iguais, né? Um preceito básico de auxílio mútuo entre os homens, mas para isso pregam, né, a quebra de paradigma, a quebra de modelo, que é esse modelo constituído dessa sociedade contemporânea. Ou seja, para se alcançar esse paraíso cristão, deveria se passar por uma grande revolução, quebrando governos, destronando a igreja e todas as suas crenças e toda a sua religiosidade. E aí, pessoal, é um movimento então que vai negar todo tipo de doutrinação. Tá? Então, eles vão se organizar em comunidades autônomas e não hierárquicas, num conceito básico de que não vai haver autoritarismo, vai ser uma autogestão, onde todos vão poder participar das tomadas de decisão. E aí, pessoal, tanto o socialismo quanto o anarquismo vão estar juntos na Associação Internacional dos Trabalhadores, que vai se constituir como uma ferramenta em vários países para defender o interesse da classe operária. Tá? Então, a Associação Internacional dos Trabalhadores vai, inclusive, né, fomentar a Comuna de Paris, que é uma forma em que comunidades autônomas vão sobreviver durante um determinado tempo. Né? Então, o Marx, todos vão participar da IT, né, que vão ter aí, uma participação significativa no século XIX, né, internacional, tá? E aí vai ter um viés muito político, né? Ora socialista, ora anarquista, né? Então vai passar aí por várias fases, desde a Segunda Internacional, já no finalzinho aí do século XIX, início do século XX, a Terceira e, por fim, né, a Quarta Internacional, que já vai ficar restrita aí à questão da Rússia. Né? Pessoal, então, vimos até agora um movimento que vai contestar o Estado. Tá? De um outro lado, pessoal, a igreja também vai se pronunciar. Tá? E aí muitos vão meio que, não que questionar, mas vão ver a igreja se intrometendo em assuntos temporais, né? Deixando de se preocupar apenas com o espírito, com a salvação, com a doutrina da salvação, mas vai também se dedicar aos assuntos do mundo, até porque a igreja ela está no mundo e ela tinha que se atentar ao que estava acontecendo com seus fiéis. Afinal de contas, a convulsão social que tomava o século XIX, devido a essas inúmeras mudanças, né, trouxe um cenário um tanto quanto caótico. E aí, as inúmeras mazelas sociais que vão se desenvolver, como a desigualdade social, o abismo cada vez maior entre ricos e pobres, né, a dicotomia entre patrões e empregados, né, correntes que cada vez mais vão negar a presença da igreja, como o anarquismo e o socialismo, vai fazer com que a igreja fincasse os pés no chão, né, e instituísse um documento na onde ela vai se posicionar contra ou, pelo menos, demonstrando aí a sua participação na realidade. Tá? Esse documento vai ficar conhecido como a doutrina social da Igreja Católica. Tá? Qual era o grande objetivo desse documento? Era combater as ideias anárquicas, as ideias anarquistas, as ideias socialistas e, ao mesmo tempo, né, combater também os excessos do capitalismo. Né? Então, pode-se dizer que a igreja era a favor do capitalismo? Sim, mas desde que fosse um capitalismo um pouco menos cruel, um pouco menos exploratório, digamos assim. Né? Então, o Leão XIII vai publicar uma encíclica, um documento, né, chamada Rerum Novarum, tá? Conhecida aí na tradução literal, das coisas novas, né? Escrita em 1891. E aí esse documento vai reconhecer a gravidade da questão social que está vivendo na Europa, né? A população miserável,
vai reconhecer a propriedade privada como um direito natural, então é um viés capitalista, né? Vai condenar a doutrina marxista, vai condenar os abusos do capitalismo, vai ser uma tentativa de conciliar o evangelho com as diferenças entre patrões e operários. É uma tentativa de fazer um capitalismo um pouco mais humano, né? Tentar tirar dele aquele caráter apenas de acumulação da dignidade, o trabalho como ferramenta de dignificar o homem, tá? E não apenas de fazer dele um escravo. E era assim, né, que esses trabalhadores muitas vezes estavam numa condição bastante precária. Vai representar ainda, tá, uma modernidade da igreja. Haja vista que a igreja vai sair do discurso espiritual, do discurso filosófico, e vai partir para um discurso real, um discurso temporal, se envolver nos assuntos que aflige aí não só a igreja, mas o mundo nesse período. Tá? E aí o Papa vai defender, né, a colaboração entre as classes sociais para que pudesse haver uma harmonia maior. Tá? Vai ainda acreditar na não intervenção do Estado na questão operária. Ou seja, quem deveria regular essas relações seria aí a questão entre os próprios operários e patrões, aonde haveria ali um consenso. Tá? A formação de associações operárias, aonde vai se fomentar muito a ideia do cooperativismo. Tá? E aí, esse trecho, né, da doutrina social, uma teoria que faz do lucro a regra exclusiva e o fim último da atividade econômica é moralmente inaceitável. Está se falando aí do tá? O apetite desordenado do dinheiro não deixa de produzir seus efeitos perversos. Né? Ele é uma das causas dos numerosos conflitos que perturbam a ordem social. Então, a igreja se posicionando contrário, né, aos caminhos que o mundo está tomando nesse capitalismo desenfreado que está vigorando durante o século XIX, certo? E aí vai, inclusive, usar aí o catecismo, né, justamente para legitimar e para justificar essa questão de que a busca exacerbada, a busca exagerada pelo lucro também levaria o homem não a uma condição de estar livre, de estar rico, mas estaria escravo, né, das suas próprias atitudes, e o mundo não se tornaria melhor por essas questões. Tá? E aí, pessoal, a igreja ela ainda vai dizer o seguinte, né, que não cabe aos padres, aos pastores, né, intervirem diretamente na construção política e na ordem social. Mas esse papel é o papel do fiel, é o papel daquele que vai na igreja, que não é padre, que não é consagrado, que não é um membro do clero, aquele que é uma pessoa comum, que é um cidadão civil, que tem a sua vocação à igreja e tendo em vista o bem comum, é ele que tem que fazer as coisas mudarem dentro da sociedade a partir de atitudes condizentes com a ideia de uma sociedade mais justa. É isso que a igreja vai dizer nesse período, certo? Então, pessoal, nós passamos aqui por algumas questões de contestação da fé, contestação do Estado, contestação da ordem, e terminamos a nossa aula falando sobre o papel importante também que a igreja vai desempenhar, tentando promover um capitalismo um pouco mais humano. Nas nossas próximas aulas, vamos verificar também a formação do sentimento nacional que vai surgir no século XIX também, o nacionalismo, que vai inclusive fazer com que dois grandes países hoje, né, ou pelo menos um grande país, que é o país mais rico do mundo hoje, a Alemanha, né, e outro país, a Itália, se consolidassem enquanto estados modernos no século XIX. Afinal de contas, eram fragmentos, né, eram vários reinos ali juntos e que não tinham ali um governo centralizado ainda. Mas isso aí é assunto, é resenha para nossas próximas aulas. Certo, pessoas? Um abraço, até a próxima.